Boa noite. Dando seguimento ao vídeo anterior, eu vou seguir com a implementação da função createUser, ou seja, quando clicar neste botão com este ID, btn createUser, que é este botão aqui, btn createUser, quando clicar neste botão vai recuperar os valores de username e e-mail dos inputs com o name, username e e-mail e enviar um pedido ao controller, que é o user controller, que vai ser tratado aqui no método do post e vai inserir um novo utilizador na base de dados. Então, eu vou criar uma variável, um objeto, com o nome de payload, que será então um objeto, e vou recuperar os valores de e-mail e username. Aqui será então a chave username, que vai ser recuperado, ou seja, será o input e o name, que vai ser igual, aqui é duplas aspas, o name, o username, que será igual a este name, username, e eu quero o valor, ponto, val. Da mesma forma para o e-mail, vou fazer um copy-paste, aliás, aqui será email, e também quero o valor, o value, e vou criar uma nova entrada e terá como chave o valor de ação e o valor da chave ação ele será create user, ou seja, no método do post eu vou validar se a ação for igual a create user, então recupera os parâmetros e insere um novo utilizador. De seguida eu vou chamar o meta-ajax, onde a URL vai ser create user. Vou criar uma nova URL aqui no controller. O data type será JSON, ou seja, o retorno ele será do tipo JSON. O type será post e o data, neste caso, será o payload, ou seja, a mensagem que eu vou enviar será este objeto payload. E se o utilizador for inserido com sucesso, será tratado no método done, que eu vou criar uma função de callback. Aqui vou passar um parâmetro data para tratar a mensagem vinda do controller e aqui vou criar um alert a indicar o utilizador criado com sucesso. E caso aconteça algum erro, será tratado no método fail, criar também uma função de callback, aqui criar um parâmetro para receber os erros e aqui vou também criar um alert e vou indicar erro ao criar o utilizador. E até vou imprimir também na consola o erro. Aqui será o E, que é o parâmetro vindo desta função. E eu tenho também o método always, que funciona similar a um try-catch e o finally, que é sempre executado. Ou seja, caso aconteça sucesso ou erro, o always vai ser sempre executado. Então aqui será always. Também criar uma função de callback. Aqui no always eu vou, por exemplo, limpar os inputs aqui do username e e-mail.
E agora sim, aqui no user controller, no método do post, eu vou tratar então o pedido. Aqui vou copiar estes objetos, fazer um copy-paste. No set content type, ele será do tipo application/JSON. O parâmetro que eu vou recuperar aqui de ação é o ação e será guardado nesta string ação. Então vou criar um switch. Caso a ação seja igual a createUser, trata o que está dentro deste case. E agora sim, vou recuperar o username e o email. Vou criar duas strings. Username, que vai ser igual a request.getParameter, e o valor do username, a chave é o username, e da mesma forma para o email. Vou fazer aqui um copy-paste, aqui será email, aqui também é email, ou seja, a chave do objeto, do payload, é também, neste caso está mail, mas aqui eu vou alterar email. Vou fazer umas pequenas validações, vou verificar se o username é diferente de nulo, ou se está vazio, por exemplo. Podemos fazer mais validações, aqui eu vou fazer estas duas validações. Ou se, e, neste caso, se o username, vou também invocar o metString para remover espaços à frente e atrás da string, e ponto isEmpty. Vou invocar este método se está vazio. Eu quero se é vazio. Eu quero caso não seja vazio. Então, aqui eu vou perguntar, ele está vazio? Mas eu quero que não esteja vazio. Se não estiver vazio, então trata o que está dentro deste if. Da mesma forma, vou fazer para o email. Email diferente de nulo e email.trim.isEmpty, e caso não seja vazio. Então, caso não seja vazio, eu vou, se o username e o email estiverem tudo ok, eu vou inserir o user na base de dados. Ou seja, vou invocar o método createUser, que está no DAOUser. Aqui, então, aqui no objeto DAOUser, vou chamar o método createUser e passar o userModel. Neste caso, eu não tenho aqui ainda o objeto, falta-me criar o objeto userModel. UserModel, vou dar um nome de userModel também, que será igual a new userModel, e vou efetuar o set às propriedades do userModel, ou seja, userModel.setEmail, que será o email, e também ao username, userModel.setUsername, que será o username. Como este método devolve um valor booleano, se foi inserido ou não na base de dados, aqui eu vou criar uma variável do tipo booleana, vou dar o nome de result, e caso devolva true, ou seja, caso o user foi inserido com sucesso na base de dados, aqui vou fazer uma pequena validação. Se o user foi inserido com sucesso na base de dados, eu vou enviar uma mensagem para o front-end. Aqui eu vou criar um hashmap, tenho a chave valor, que depois vou converter para uma string JSON. Então aqui vou criar um hashmap, onde a chave será do tipo string e o valor será do tipo objeto. Posso dar o nome de hashmap, que será igual a new hashmap. E agora sim, claro, string é com letra maiúscula,
no S. E agora sim, vou inserir uma nova entrada em que o result, caso seja sucesso, será igual a 1. E também vou indicar uma mensagem, seja aqui message, utilizador inserido com sucesso. Falta-me também indicar o status code, aqui será response.setStatus e será um 201, ou seja, quando é criado um objeto, neste caso quando é criado um utilizador, o status code é 201, onde poderemos confirmar esse status code, não é? No W3C, no consórcio da W3C, aqui eu posso pesquisar aqui W3C, status codes, e aqui podemos confirmar, por exemplo, aqui um 201 que é um create, ou seja, quando criar um objeto na base de dados, eu devolvo um 201. E caso aconteça um erro, eu vou devolver um 400. Então, aqui, caso o utilizador não seja criado com sucesso, eu vou copiar também esta mensagem do hashmap, onde tem estas entradas, e aqui será um 400 e o result será 0. Aqui vou indicar que erro ao inserir utilizador. E caso os campos do username ou o e-mail não estejam de acordo, ou seja, sejam diferentes de nulo ou estejam vazios, eu vou enviar uma mensagem também para o front-end, ou seja, aqui, exato, não é aqui, mas sim aqui, estava no bloco errado, aqui sim, else, e aqui vou também enviar uma mensagem para o front-end a indicar que username ou e-mail são obrigatórios. E por último, vou enviar a mensagem para o front-end. Aqui só estou a criar o hashmap, mas vou converter este hashmap para uma string JSON e enviar para o front-end. E que neste caso será através do objeto aqui printWriter, que tem como nome out. Então aqui fora aqui do switch, out.print, vou chamar o objeto mapper.writeValue as a string e vou passar o hashmap. Aqui no front-end, caso seja criado com sucesso, ele já vai indicar aqui o utilizador criado com sucesso, vou também limpar estes campos. Vou copiar. E o valor vai ser igual, aliás, que será igual a nada. Da mesma forma para o e-mail. Vou fazer um teste, efetuar um refresh aqui na página, clicar em Users, aqui Create New User, vou dar um nome, por exemplo, de João 2 e o e-mail vai ser este e-mail e vou clicar então em Create User. O utilizador criado com sucesso, eu tenho um alert aqui inicial que eu vou eliminar. O utilizador foi criado, eu vou confirmar na base de dados. Cá está, o João 2. No entanto, eu quero também fechar o modal. Para fechar o modal, podemos também confirmar na documentação do Bootstrap, ou seja, necessitamos de obter a instância do modal, get instance, e é através desta forma, vou copiar, fazer aqui um copy,
e basta, uma vez que é o ID, eu não preciso desta variável, basta eu só buscar aqui o modal através do jQuery. Ou seja, vou passar aqui o ID do modal. E o modal é este aqui. Cá está o modal. E eu quero então fechar o modal. Modal.hide. Vou invocar o método hide que também está na documentação do Bootstrap. Ou seja, cá está o método hide. Agora sim, vou efetuar um novo teste. João 3. Create user, utilizador criado com sucesso, ok, e fechou o modal. No entanto, não está a aparecer aqui o utilizador dinamicamente. O que eu vou, se eu efetuar um refresh, ele vai aparecer. Vou confirmar, cá está. O que eu vou fazer para aparecer dinamicamente, vou chamar a função que efetua um pedido ao controller para obter todos os utilizadores. Então, essa função é esta aqui, get all users. Vou chamar esta função aqui caso aconteça sucesso. Cá está. Vou efetuar um novo teste. E aqui será o João 4. E este e-mail. Vou clicar em Create User. Utilizador criado com sucesso. E vai aparecer aqui dinamicamente o novo utilizador. Cá está. João 4. No próximo vídeo eu vou criar um método que vai permitir então eliminar um utilizador.